de, de eletrônica, tá, pessoal? Deixa eu pegar minha mesinha aqui que eu esqueci. O que a gente vai conversar hoje? Antes de começar, na real, te liga nesse Instagram aí. Quem usa o Insta, tá? Segue lá, essa página é bem interessante. Mostra circuitos integrados com microscópio, tá? É bem massa, assim, ele abre vários circuitos, tanto aqueles básicos que vocês veem lá em eletrônica digital e outros, e microchips, e ele mostra, tu consegue ver o nível de silício lá dentro, certo? As camadinhas, assim. Isso é bem legal, tá? Dá uma seguidinha lá, bem massa essa página. Mas a nossa aula em si, o que que é? Vamos dar continuidade aos circuitos de polarização com TBJ, certo? A gente está fazendo a análise, a gente desenvolveu um método, uma metodologia de análise de amplificadores com transistores de junção, certo? E o que a gente vinha estudando, basicamente, era aplicar essa metodologia de análise, que são aqueles 3 passinhos, né, para poder encontrar as características elétricas de um amplificador com transistor. Lembrando que nossos amplificadores aqui são chamados amplificadores de pequenos sinais, ressaltando, né, que esses tipos de amplificadores, geralmente, eles são um dos primeiros estágios de amplificação. Daí esse primeiro estágio ou está já on-board, feito dentro de um chip, né, a nível, todo mundo junto, dentro de uma pastilha de silício em si, e ele é um primeiro estágio de amplificação, é aquele cara que vai dar um ganho de tensão, uma característica que tu queira para o sinal antes de ir para uma amplificação de potência, tá? Então, a gente está analisando esses amplificadores de pequenos sinais. E quando eu falo analisar, é basicamente achar aquelas características principais do amplificador, né? Que é basicamente o quanto que ele amplifica, né? Qual que é o ganho de tensão que ele dá pro sinal de entrada, quanto que é a corrente que ele drena desse sinal de entrada. Por que que isso é importante? Porque esse sinal de entrada desses amplificadores vão vir de sensores ou de medidas que geralmente tu não está interessado em drenar a corrente dessas medidas, ou pelo menos tu quer saber o quanto de corrente que vai ser drenado desses sensores, tá? Então, a gente vem representando em todos os nossos circuitos esse sinal, né, que, por exemplo, é a saída de um sensor, é a saída, eu vim falando bastante de áudio, né, de um microfone ou de um captador, enfim, a gente representa por esse sinalzinho senoidal aqui, mas ele não é uma fonte senoidal no nosso circuito. Isso aqui representa o sinal que a gente quer amplificar, tá? É uma representação simplória ali do que a gente quer amplificar. Então a gente coloca o sinalzinho senoidal ali para representar isso. E a gente vai ter um sinal de saída amplificado nesse amplificador, tá? Então a gente está interessado em achar isso. Qual que é a relação entre o sinal de entrada e o sinal de saída? Vai ter inversão de fase, vai amplificar quanto, né? Isso aí a gente chama do ganho de tensão, tá? Então é uma das características que a gente quer analisar. Outra característica que a gente quer analisar é, por exemplo, tá, beleza, eu vou ligar o meu sensor, o meu microfone num amplificador, por exemplo, essa estrutura que está dentro do pontilhado aqui, vou ligar nesse amplificador. Meu amplificador vai drenar a corrente desse sinal aqui ou não vai? Quem vai dizer isso para nós é a impedância de entrada do amplificador, tá? A impedância de entrada desse magrão aqui pontilhado. E ainda a gente está interessado em achar uma impedância chamada impedância de saída, que é aquela impedância vista da saída para a entrada, tá? Que ela vai ser significativa mais adiante quando a gente estudar a influência da carga nesse sistema, tá? Mas basicamente é isso. Então eu quero analisar o amplificador. O amplificador é esse cara que está dentro do pontilhado vermelho. Eu vou botar um sinal de entrada que vai vir de um sensor, vai vir de algum lugar, é o que tu quer amplificar, e vai jogar para esse amplificador e vai sintetizar o nosso sinal de saída. É importante vocês sempre se lembrarem que esse sinal de saída aqui, ele é um recorte do VCC, tá? Ele é um recorte do VCC, ele pega, recorta o VCC, molda o VCC do jeito que tu quer e joga na saída, né? O jeito que tu quer, no caso, é a forma de onda do sinal de entrada. Tá? Então, o sinal de saída, o que o amplificador faz é pegar essa tensão VCC e fazer um recorte dela e jogar na saída. Tá? E esse recorte ele faz conforme o sinal de entrada que tu fornecer para o amplificador. Todos funcionam desse jeito, tá?
E aí o que a gente vem fazendo, como eu destaquei aqui para vocês, é uma análise do amplificador. Analisar significa achar esses parâmetros aí. Tá? Então é importante que tu entenda o que são esses parâmetros e o que a disciplina está fazendo. Ela está tentando achar para cada amplificador qual que é a equação para cada um desses parâmetros, tá? E tu entender por que eles são importantes, o que significa cada um, e então a gente aplica a metodologia para achar a equação de cada um deles. E o que a gente está fazendo é mudando o amplificador. Dentro desse pontilhado que a gente está trocando a topologia. Né? A gente começou com a polarização fixa, daí trocou a fixa agora pelo divisor de tensão, e agora a gente vai trocar ela por outra topologia, que é a chamada seguidor-emissor. Tá? Toda essa ladainha que eu conversei aqui, que a gente quer encontrar esses três parâmetros, que eu venho repetindo bastante, é justamente para dar o contexto da disciplina, tá bom? E a gente faz uma representação genérica, que é esse modelo do lado aqui. Não importa o amplificador que tu tem dentro desse pontilhado, não interessa qual amplificador, qual circuito que tu vai ter aqui dentro desse pontilhado, tu consegue representar por esse circuito genérico do amplificador aqui da direita. Ó. Esse circuitinho aqui, ele correlaciona esses três parâmetros que a gente quer encontrar. Correlaciona os três parâmetros em um modelo elétrico. Sendo que nesse modelo elétrico aqui, a relação entre o sinal de entrada e o sinal de saída é o mesmo do meu amplificador original. Tá? Então, a gente está buscando representar, encontrar, né, a análise, encontrar esses três parâmetros aqui para representar eles dessa forma. E todos os amplificadores podem ser representados dessa forma aqui, que é uma representação generalista dos amplificadores. Todo amplificador vai ter uma impedância de entrada, uma impedância de saída e um ganho de tensão, certo? Então, a gente representa esses três parâmetros que a gente quer encontrar de todos os amplificadores nesse esqueminha aqui, tá? Esse esqueminha vai ser bem útil quando a gente começar a estudar a influência de outros parâmetros no nosso amplificador. A gente não vai ficar pegando todas as estruturas novamente, a gente vai ir direto para essa estrutura aqui, porque ela representa todas elas, ou melhor, todas elas podem ser representadas dessa forma, tá? Então, isso que a gente está fazendo, isso que a gente está calculando, e esse é o contexto, tá? Então, o que eu estava dizendo para vocês é que agora, aqui dentro do pontilhado, a gente está alterando a estrutura, né? A gente está alterando a estrutura do amplificador e tentando achar esses três parâmetros para cada uma das estruturas. E hoje a estrutura que a gente vai analisar que está aqui dentro é a estrutura seguidor-emissor, tá? Que é essa estrutura aqui. Onde agora a gente, em vez de ter um resistor no coletor e coletar o sinal no coletor do transistor, a gente inverteu a ordem, né? Botou o transistor para cima e está pegando o sinal no resistor aqui debaixo, tá? Essa que é a diferença. Eu acho que eu já tinha salientado isso para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, qual que é o princípio do funcionamento de um amplificador? Não importa a estrutura, tá? Qual que é o princípio sempre? Tu vai ter um sinal VCC, é uma tensão contínua, que a gente pode desenhar ela, né, como se fosse um gráfico assim, VCC é a tensão contínua, por exemplo, 12 volts, tá, no tempo. Certo? O que tu tá fazendo? Qual que é o princípio de funcionamento de qualquer amplificador? É tu pegar esse sinal VCC e dividir ele basicamente em duas parcelas, assim como um divisor de tensão faz. Né? Então, o que eu desenhei ali para vocês agora é um divisor de tensão. Né? O que esse magrão faz? Por exemplo, se esses dois resistores são iguais, certo? Se esses dois resistores são iguais, eu estou alimentando com 12 volts, aqui no meio eu tenho 6 volts, tá? E aqui a gente, por exemplo, pode coletar o sinal de saída aqui, né? Dizer que aqui a saída é 6 volts, tá? E daí o que acontece? O que muda? A ideia é o seguinte, que eu posso, por exemplo, em vez de usar um resistor fixo aqui embaixo, imagina o que acontece, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar, o que acontece se, por exemplo, eu trocar esse resistor de baixo aqui, ó, por um resistor variável. O que acontece se eu botar um resistor variável? Um potenciômetro. Todo mundo conhece um potenciômetro? Já viu lá no laboratório? Já viu um potenciômetro? Que é o carinha que regula o volume da caixinha de som, é um potenciômetro, né? É um resistor variável. Tá? Que tu gira ele e daí tu altera o valor da resistência. E daí o que acontece, né? Nesse exemplo aqui hipotético que eu estou colocando no lado, o que acontece se esse resistor de baixo é variável? Se eu aumento
o valor desse resistor, né? Eu vou lá e giro o potenciômetro. Se eu aumento o valor desse resistor, o que, que eu espero que aconteça com esse sinal de tensão aqui? Vocês conseguem enxergar o que, que acontece? Se, por exemplo, eu venho aqui e aumento o valor da resistência. Eu estava aqui 1K e aqui estava 1K. Agora eu giro esse potenciômetro e esse cara aqui vai, por exemplo, para 2K. O que, que vocês esperam que aconteça com esse sinal de tensão aqui? Conseguem visualizar isso? Eu girei o potenciômetro, aumentou a resistência. O que, que vocês esperam que aconteça? Vai diminuir a tensão. Vai aumentar a tensão, vai variar a tensão. Tá, mas tu aumentou a resistência? Exatamente. Tá. Eu entendi que tinha diminuído a Não, se resistência. aumentar aqui, aumenta essa tensão. E se eu diminuir a resistência, diminui a tensão. Né? Então, tu consegue controlar um valor de tensão aqui nesse nó, né? Um valor de tensão nesse nó aqui, como sendo uma parcela daquele VCC, só que aqui tu está controlando manualmente. Tu está girando o potenciômetro para cima ou para baixo. E se tu girar esse potenciômetro numa frequência fixa e com uma amplitude correta, em vez de tu ter os 6 volts lisinho, tu vai ficar fazendo isso aqui, ó. Se tu for girando, né? Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Tu consegue sintetizar o sinal que tu quer. Só que manualmente. Só que com a tua mão no potenciômetro girando ele. E daí o que, que o pessoal fez? Não, vamos fazer o seguinte. Então, em vez de eu usar um resistor aqui, por que, que o resistor faz? Ele muda a tensão nesse nó. Em vez de eu usar um resistor nesse cara aqui, eu vou usar um transistor. Em vez de eu usar um resistor variável, eu vou vir aqui e vou colocar um transistor. Por que o transistor? A estrutura aqui continua sendo um divisor de tensão, né? Tu está dividindo entre o resistor de cima e o transistor, tu ainda continua, só que em vez de ser manualmente essa variação que tu faz, agora é um valor de corrente elétrica. É a variação de uma corrente elétrica que sintetiza essa variação na saída. E se a variação dessa corrente elétrica aqui na base, ela é senoidal, se ela é senoidal, tu vai ter essa variação senoidal na saída. E quem que vai gerar essa variação senoidal aqui? Bom, é o sinal de entrada. Quem que é esse sinal de entrada? É o teu sensor que está captando, é o microfone, enfim, é o que for. É o sensor que vai gerar essa variação na corrente da base. E aí, essa variação de corrente de base vai fazer essa tensão desse nó variar. E aí, tu tem um reflexo da variação da entrada lá na saída, certo? Então, esse que é o princípio de um amplificador, tá? Tu tá fazendo uma divisão desse sinal VCC e tá botando em cima dessa divisão a variação que tu quer, certo? E daí o que aconteceu quando mudou o tipo de polaridade do transistor? Em vez de eu colocar ele embaixo, agora a gente colocou ele em cima, a gente trocou, tem o VCC, agora a gente colocou o transistor em cima e o resistor embaixo. A ideia continua a mesma, certo? A ideia continua a mesma. Tu vai ter uma variação de corrente aqui, que vai fazer essa tensão variar, ou seja, vai fazer a tensão nesse nó variar. É como se tivesse posto o potenciômetro para cima. Foi essa a ideia quando tu inverte, né? Quando tu vem para essa polarização seguidor-emissor aqui. Tá, ó. Só alterou, o transistor está em cima e o resistor é o de emissor agora. Tá? E a gente está coletando o sinal aqui. Esse é o sinal de saída agora, tá? Não sei se está meio claro esse princípio de como que funciona e como que foi idealizado os amplificadores, tá? Mas essa é a ideia que eu tentei falar mais ou menos por cima aqui. Mas isso não é o objetivo, né? O objetivo é nós analisar esse amplificador aqui, tá? Então, a gente quer analisar esse amplificador, que agora é o seguidor emissor, é outra estrutura de amplificador ali no meio, tá? O que acontece nessa estrutura? Agora, em vez da gente estar pegando o sinal no coletor, né? Como eu falei, a gente está pegando o sinal de saída está aqui no emissor. E a gente está interessado em olhar para esse circuito e achar, bom, qual que é o ganho de tensão? Quanto que ele amplifica esse sinal de entrada aqui? Quanto que ele amplifica? Quanta corrente esse circuito drena desse sinal, que é dado pela impedância de entrada? E ainda qual que é a impedância de saída desse amplificador aqui? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai aplicar análise de circuitos em cima desse amplificador. Só que não nessa estrutura. Na real, a gente vai botar a nossa condição de análise.
Lembra que são 3 passinhos que a gente tem que fazer. Tu pega o circuito amplificador, aplica os 3 passos, cria um circuito equivalente, e daí em cima desse circuito equivalente, a gente calcula esses 3 parâmetros, tá bom? Entendido isso mais ou menos? Estão acompanhando? Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui eu deixei a imagem já, eu tinha que ter deixado para entrar depois, mas o que que acontece? A gente quer construir o modelinho desse amplificador aqui, tá? Lembrando, a gente está analisando todas aquelas grandezas que eu comentei para vocês, que é o ganho de tensão, impedância de entrada e impedância de saída, elas são relações das grandezas AC do nosso transistor, do nosso amplificador, melhor dizendo. São relações AC, ou seja, tu está considerando que o sinal de entrada é AC, não necessariamente senoidal, mas é AC, o sinal de saída é AC, e todas as correntes que tu está medindo são AC. A gente está analisando só a perturbação no ponto quiescente, né? Lembra o ponto quiescente lá no meio da reta de carga e vai perturbar o ponto? A gente está interessado em achar só as relações dessas perturbações. E essas perturbações são variantes no tempo AC. Tá? Ela vai para cima, o ponto de carga, o ponto quiescente sobe e desce, né? Ele fica oscilando, então tu tem uma perturbação AC. Então, como a gente está interessado em analisar, fazer uma análise AC, e esse é o contexto da nossa disciplina, né? É uma análise AC de amplificadores, a gente tem que aplicar basicamente nossas condições de análise, que são 3, né? Lembra? Ops. São 3 condições de análise que a gente tem para o nosso amplificador. Lembra das 3? Deixa eu botar aqui, ó. A primeira delas, certo? A primeira delas é que eu ignoro os valores médios. Primeira condição de análise é ignorar os valores médios. O que é ignorar os valores médios? É zerar as fontes CC. Então, todas as fontes CC eu zero. Vou botar aqui, ó. Zerar fontes CC. E daí tu olha teu circuito e tu vê o que tu tem de fonte CC. A única fonte CC que a gente tem é uma fonte de tensão, que é a fonte de alimentação VCC. Né? Lembra que essa representação aqui, que tu está dizendo que tem VCC, é basicamente aquilo que a gente desenha na simulação, né? Que é uma fonte de tensão de valor VCC. Tá? E quando eu vou zerar as fontes VCC, significa então que eu vou zerar essa fonte de tensão aqui. E zerar uma fonte de tensão significa que eu vou transformar ela num curto para o zero. Isso aqui que é zerar agora, ela tem 0 volts. Né? Então, zerar as fontes CC, basicamente, é eu fazer VCC igual a zero. E eu fazer VCC igual a zero significa eu botar ela um curto para referência. Tá? Essa aí é a nossa primeira condição de análise que a gente já aplicou nos outros 2 circuitos e que a gente vai aplicar nesse aqui e nos próximos também. Essa é a primeira condição de análise. A segunda condição de análise, alguém lembra? É desconsiderar os capacitores ali, a impedância dos capacitores. Perfeito, eu vou ignorar a impedância dos capacitores, né? Eu vou dizer que a impedância dos capacitores é igual a zero. Né? Ou seja, eu vou trocar eles por um curto-circuito, né? Eu vou trocar os capacitores, vou botar assim, ó, cap, tu troca por um curto. Por que a gente faz isso? Porque a gente está assumindo que, por enquanto, a frequência desse sinal de entrada ele não é significativo para nós. A gente não está estudando a influência dessa frequência. Por exemplo, esse sinal de entrada, como eu falei, é a resposta, é a saída de um sensor, é a saída de um captador de áudio, por exemplo. E esses sinais têm frequência. Eles têm uma frequência associada, eles são AC. E eles têm frequência, pode ter uma frequência fixa, uma frequência variante, que varia, mas ela tem uma frequência. E se ela tem uma frequência, ela influencia a impedância desses capacitores. E o que a gente está dizendo nessa segunda condição de análise? Não, peraí, vamos simplificar nossa análise. Por enquanto, vamos assumir que essa frequência aqui é alta o suficiente, de tal forma que a impedância dos capacitores é nula. Né? Eu venho aqui e troco capacitores por um curto. Eu estou dizendo que a impedância dele é nula. Um elemento de impedância nula é um curto-circuito. Né? Por que isso? Por que eu troco por um curto? Porque lembra que a impedância do capacitor é 1 sobre 2πfc. Então, eu estou assumindo que esse F é bem grande. Então, eu posso desconsiderar a impedância do capacitor. Certo? E a terceira condição de análise é nós trocar o TBJ pelo modelo dele. TBJ troca pelo modelo. E a gente está trocando pelo modelo
RE, certo? Modelinho RE. Daí tem que lembrar, o que é um modelo RE? Que dá base para o emissor, ele é uma impedância de valor beta RE, a gente já vai desenhar isso. E do coletor para o emissor, ele é uma fonte de corrente, beta e B, paralelo com o Rzinho O. Daí a gente já vai desenhar isso. Então a gente vai trocar o transistor aqui, ó, que ele tem 3 terminais, né? Coletor, base e emissor, e a gente vai trocar esse magrão aqui pelo modelinho dele, tá? Então, fazendo isso, a gente redesenha o circuito, ó. Coloca as 3 condições de análise na tela, ali, zera a fonte, curto-circuito capacitor, e vamos trocar o transistor pelo modelo e redesenhar esse circuito agora. Então, por exemplo, a gente tem o sinal de entrada, certo? Lembrando sempre, tá? Eu não canso de falar isso, que essa fonte senoidal que a gente coloca não é uma fonte da tensão da rede, não é uma fonte de verdade. Esse VI é uma representação de um sinal de entrada, tá? Que, por exemplo, pode ser um sensor, por exemplo, pode ser uma medição de tensão ou de corrente, enfim, mas é uma representação, tá bom? Então, vamos lá. A gente desenhou essa fonte aqui, da referência para aquele nó. Agora a gente ignorou o capacitor, então aqui onde era o capacitor agora tu tem um curto. E o outro lado do capacitor vai aonde? Vai lá na base do transistor. Ó. Então vamos desenhar aqui, ó. Esse aqui é o nó de base do transistor. Até vou botar vermelhinho, porque eu tinha desenhado vermelho no circuito original, então eu vou dizer aqui, ó. Esse aqui é o nó base, tá? E quem que tá ligado nesse nó B? Para cima a gente tem ligado o resistor RB, tá? Sendo que o outro terminal desse resistor estaria ligado no VCC. Só que como a gente zerou essa fonte VCC, agora o outro lado dele está ligado na referência. Então, aqui nesse nó, a gente tem o resistor RB ligado para a referência. RB. E o que mais? Então, para cima tinha o RB, para a esquerda chegou, e para a direita ele está indo na base do transistor. Então, aqui, na base do transistor, o que, que a gente tem? Que, na real, na base desse transistor, ele se comporta como se fosse uma impedância. Meu Deus. Como se fosse, tá difícil essa impedância aqui, hein? Aí. Ele se comporta como se fosse uma impedância de valor beta Rzinho E. Tá? Aqui tá o nó B, ó. Aqui tá a base. Certo? E esse carinha aqui, ele vai para o emissor do teu transistor, tá? Deixa eu botar de vermelho. Emissor do transistor, certo? A gente fez essa conexão aqui, ó, da base para o emissor. Agora, vamos fazer essa outra malha aqui, ó, do coletor do teu transistor. Vamos fazer essa malha. O que, que a gente tem no coletor do transistor? Vou pegar o roxinho aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Coletor do nosso transistor, tá? O que, que a gente tem no coletor do transistor? O modelo RE do nosso transistor diz o seguinte, que no coletor do transistor, para o emissor, o transistor se comporta como se fosse uma fonte de corrente. Para o emissor, sendo que o valor dessa fonte de corrente é beta e B. E aonde que está esse B? Está aqui, ó. Está circulando aqui esse IB. É uma fonte de corrente dependente de valor beta e B. E esse nó aqui é o próprio emissor do nosso transistor. Está aqui. Do coletor para o emissor, o transistor se comporta como se fosse uma fonte de corrente, que é a corrente IC, né? Que vale beta e B. E a gente ainda complementa esse modelo colocando a impedância de saída desse transistor, Rzinho O. Tá? Que é a inclinação da curva IC lá, enfim. Tá? É a representação da não idealidade entre o coletor e o emissor desse transistor. Olha que isso que a gente desenhou aqui é o modelo do transistor, tá? Isso aqui, ó, todo esse circuito que está dentro desse quadradinho aqui, ó, todo o circuito que está aqui dentro, ó, é o transistor. Tudo isso aqui é o transistor, tá bom? Que é esse magrão aqui. É a representação equivalente do transistor para a nossa análise AC. É a representação equivalente desse transistor. O que mais que a gente tem aqui? Lembrando, outra coisa, lembrando que essas resistências que estão dentro do modelo do TBJ aqui, né?
esse cara aqui é um modelo RE, lembrando que as resistências que estão aqui dentro, por exemplo, essa resistência que vale beta-RE e essa resistência que vale RO, elas são representações matemáticas do comportamento do transistor, não são resistências físicas, tá? O RB é uma resistência fixa, física, ela existe de fato lá no amplificador, foi um resistor que tu colocou para polarizar o transistor. Esses outros aqui não, tá? Tanto é que a gente representa eles por letras minúsculas, tá? Porque eles não são resistores físicos de verdade. Eles são resistores que representam matematicamente o comportamento do transistor. Beleza. Então aqui é o transistor. O que mais que a gente tem? No coletor desse cara, a gente desenhou do coletor para baixo, que é o transistor. E do coletor para cima? Bom, esse coletor está conectado no VCC, só que a gente zerou o VCC, então ele está na referência. Então esse coletor aqui, ó, referência, porque eu zerei o VCC. Era para o VCC estar aqui, ó, daqui para cá. A gente zerou ele. Ok? O que mais? A gente desenhou a base, desenhou o coletor, falta nós desenhar o que está pendurado no emissor agora. Ó. O que está pendurado no emissor? Do emissor para baixo, a gente tem outro resistor de polarização, que é o RE. Então, desse nó aqui, que é o nó de emissor, né, que a gente já chamou aqui, que é o nó de emissor, existe um resistor Rzão E, certo? É um resistor físico de polarização, conectado aqui no emissor, e ainda a gente pega o sinal de saída aqui no emissor desse transistor, ó, e joga lá para a saída. Então, aqui a gente tem a tensão de saída, né? Com relação à tua referência, claro, né? Com relação à referência. Então, essa rede que está desenhada aqui para vocês em roxo, aqui em cima, ó, isso aqui é a consequência, é como que fica teu circuito amplificador depois que tu aplicou essas três condições de análise. Né? Lembrando, o que a gente quer fazer? Quer encontrar esses três parâmetros aqui. Quer encontrar o quanto que ele amplifica, quanto que é a impedância de entrada, quanto que é a impedância de saída do amplificador. Essas grandezas são grandezas que correlacionam sinais AC, porque o teu sinal de entrada é AC. Tá? Então, são grandezas que correlacionam o teu sinal AC. Então, o que a gente faz com o amplificador? Vamos dizer assim, não, vamos olhar para esse amplificador, mas vamos olhar só como se eu estivesse fechando o olho para o CC. Eu estou ignorando o CC, eu estou olhando só o CA. E o que eu tenho que fazer para enxergar só o CA? Eu tenho que aplicar as três condições de análise. Zero a fonte CC, ignoro a impedância do capacitor e troco o TBJ pelo modelo AC do TBJ. Fazendo essas três condições, eu chego nesse circuitinho da direita. Que esse circuitinho da direita é isso que eu falei, é como se tu estivesse olhando para o amplificador original, só que ignorando o CC. Tô fechando um olho para o CC aqui, eu vou enxergar só o CA. Então, quando tu enxerga só o CA do amplificador original, tu chega nesse modelinho da direita aqui. Tá? E claro, redesenhando um pouco melhor, né, jogando esse resistor para baixo aqui, só para ficar mais organizadinho, tu chega nessa representação aqui embaixo, tá? Esse circuito de baixo é o mesmo esse aqui de cima, tá bom? Por que a gente faz isso? Porque agora sim, tu tem um modelo CA do teu amplificador, né? Esse modelinho aqui é um modelinho CA do amplificador. Agora, em cima desse cara aqui, que tu vai aplicar as leis de circuitos elétricos para encontrar os três parâmetros que a gente quer encontrar. Então, a gente vai olhar nesse magrão aqui para encontrar esses parâmetros aqui, tá certo? Alguma dúvida aí? Estão acompanhando? Mais ou menos. Até agora tudo certo. Disciplina mais fácil que vocês estão tendo nesse semestre. Qual que é a disciplina mais difícil desse semestre para vocês? Para mim é conversão. Conversão é só ver transformador, não é? Barbadinha. Ah, bem barbadinha, né? Bem tranquilinho. Barbada é espiga de milho, como dizia um professor meu. Barbada é mulher de circo. Vamos lá, vamos adiante então. Então a gente construiu um modelo. Agora, em cima desse modelo aqui, que a gente vai calcular esses parâmetros, como eu falei para vocês, né?
Quais os parâmetros que a gente quer? AV, ZI, ZO, tá? E assim como a gente calculou nos outros, a gente começou pelo ZI, né? Então, vamos calcular o ZI desse magrão aqui. Agora, presta atenção que o cálculo desses 3 parâmetros nesse circuito é um pouquinho tricky, assim, né? Um pouquinho chatinho de enxergar algumas coisas. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ver isso direitinho aqui, tá? Vamos por partes, vamos devagarinho. Seguinte, o que é impedância de entrada, tá? O que é essa impedância de entrada? É importante que vocês lembrem, tá? A impedância de entrada de um amplificador é aquela impedância que define o quanto de corrente que ele vai drenar do meu sinal de entrada. Lembra que esse sinal de entrada é um sensor, é um captador, é um microfone, seja o que for, tá? É essa impedância de entrada que diz para o meu sinal de entrada quanta corrente eu vou drenar dele, né? É basicamente o equivalente, né, para a direita aqui, é o equivalente ZI que essa fonte enxerga. Por exemplo, eu coloquei o meu microfone no amplificador. O amplificador vai drenar uma correntezinha do microfone. Eu não quero que drene corrente nenhuma do microfone, porque eu não quero carregar o sinal do microfone. Eu quero que o microfone só informe a informação, né? Que só dê informação, só dê o valor de tensão lá proporcional ao áudio. Eu não quero que ele seja capaz de fornecer potência. Não é o objetivo dele fornecer potência. Então, geralmente eu quero que essa impedância de entrada seja muito grande. Então, quando eu ligo o microfone no amplificador, o microfone ele enxerga o amplificador como se fosse uma impedância equivalente, como se fosse um valor de impedância, porque eu conecto e automaticamente o amplificador drenou uma corrente. Então, o microfone está enxergando o amplificador como se fosse uma impedância, porque está drenando corrente dele, certo? Então, quanto que é o valor dessa impedância que a gente quer saber? Então, o que a gente faz? A gente pega justamente essa coisa que é como o microfone enxerga, né? Quando eu conectei aqui, ó, o microfone no amplificador, ele enxergou todo o circuito da direita, todo o circuito para a direita do pontilhado, como se fosse uma impedância equivalente, uma impedância ZI qualquer lá que a gente vai aprender a calcular. Então, basicamente, o que a gente quer encontrar é isso aqui, ó. A gente quer encontrar qual que é o valor dessa impedância aqui ZI que, por exemplo, esse microfone aqui, que é o sinal de entrada, está enxergando, tá? Por que isso? Porque a gente quer saber quantificar matematicamente quanto que é essa corrente que vai ser drenada, certo? É isso que a gente quer ser capaz de quantificar. Então, eu quero achar o valor dessa impedância aqui, certo? Eu quero achar o valor da impedância, que é basicamente tudo que está para a direita do pontilhado pode ser representado na ótica do sinal de entrada, né? Visto pelo sinal de entrada, tudo que está pela direita, para a direita do pontilhado, pode ser representado por esse ZI. Então é importante tu ligar o que é esse ZI, tá? Ele representa isso para nós. E agora o seguinte, vamos lá. O que esse sinal de entrada enxerga? O que vocês acham? Vamos lá, uma pergunta para vocês aqui. Ó. Se eu olhar do pontilhado para a direita, o que esse sinal de entrada está enxergando? O que vocês acham? O que vocês acham que ele está enxergando? Vou botar o sinal de entrada aqui e vamos tentar desenhar o que ele está enxergando. Sinal de entrada, esse nozinho aqui, esse mesmo nó aqui, tá? Se a gente olhar para a direita do pontilhado, o que vocês estão enxergando que está conectado nesse nó aqui, ó? Primeira coisa que ele enxerga é que o RB está conectado na fonte, concorda? Está conectado em paralelo, ó. Esse nó está conectado aqui em cima e esse nó está conectado aqui embaixo. Então, a primeira coisa que tu enxerga, fazendo aqui, analisando o circuito, a primeira coisa que essa fonte vê e enxerga é esse RB, certo? É o RB. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar o RB. RB. E é só isso que ele enxerga? Ou ele enxerga mais alguma coisa também? O que vocês acham? Ninguém acha nada? O beta RB ali e o RE, não é? Perfeito, olha aí, ó.
Então, ó, a fonte, ela está conectada desse terminal de cima aqui, ó, desse terminal de cima aqui para baixo, ó, na referência. Então, a primeira coisa é meio óbvia, era o RB, show de bola. Mas e o que mais que está conectado? Daqui, ó, está conectado no RB, RB desce para o RE, opa, e o RE voltou lá, ó. Então, aqui ainda tu está enxergando todo esse magrão aqui, certo? Só que, te liga o seguinte, beta RE e Rzão E, eles parecem que estão ligados em série, né? Parece que estão ligados em série. Concorda? Mas eles não estão ligados em série, porque aqui, ó, tu tá puxando um ramo para uma outra rede de circuitos, tá? Então eles não estão ligados em série exatamente. Então o que que acontece? Existe, eu vou botar outro pontilhado agora, ó. Existe para a direita desse pontilhado aqui, existe outra rede que eu não sei ainda quanto que é a impedância dessa outra rede, né? Existe aqui o conectado do RB para esse nó, mas ainda tem toda essa galera conectada nesse nó aqui, ó, que também vai para a referência. Então tem aqui para a direita do pontilhado vermelho, ó, existe um outro elemento, digamos assim, um outro circuito, uma outra rede, que também tem uma impedância equivalente. Mas eu não sei ainda quanto que é. Então eu vou dizer o quê? Que para a direita desse pontilhado vermelho aqui, existe uma outra rede, só que eu não sei exatamente quanto que é a impedância dessa outra rede. A um primeiro momento parecia que para mim beta RE somado com a Rzão E. Só que não é, porque eles não estão em série, que esse nó está sendo compartilhado com uma outra galera. Então eu vou dizer o seguinte, para a direita do pontilhado vermelho, existe uma outra impedância que eu vou chamar de ZB. Tá? E a gente vai calcular quanto que é a impedância equivalente desses magrão da direita. Por quê? Porque esse ZB está aqui, ó. Porque esse ZB está aqui, certo? E aí, por que que isso é importante? Por que que isso nos ajuda? Porque eu posso dizer que essa impedância de entrada ZI que a gente quer aqui, ó, ela é, na real, a resistência de base paralelo com esse ZB, que eu ainda não sei quanto que é, mas é a impedância de todo mundo que está para a direita desse pontilhado, é a impedância equivalente para tudo que está à direita do pontilhado. Então, isso aqui vai ser nossa impedância de entrada. RB tu tem, porque é o resistor de polarização, e esse ZB a gente vai descobrir agora. E esse ZB a gente vai descobrir agora quanto que é. O que que é o ZB? É a impedância equivalente para tudo que está na direita do pontilhado vermelho. Tá? A impedância equivalente que está tudo para a direita do pontilhado vermelho, né? Para a direita desse nó aqui, tá bom? Tô entendendo esse malabar aqui, essa coisa assim, meio matemático, assim? Ou estão só aceitando, né? Confia. Para completar essa nossa equação, então, da impedância de entrada, porque o que que essa fonte de entrada enxerga? Ela enxerga o RB paralelo com o resto, certo? O VI está enxergando o RB paralelo com o que está para a direita do pontilhado vermelho. É isso que a fonte de entrada está enxergando. Está enxergando o RB paralelo com o resto. E esse resto eu chamei de ZB. Tá? Então é isso que a fonte de entrada está enxergando. RB paralelo com o resto. E agora a gente vai descobrir quanto que é esse resto. Tá? Esse resto, que é o ZB, que é a impedância equivalente de tudo que tem para a direita do pontilhado vermelho, como é que a gente calcula ele? Se tu der uma olhadinha no circuito aqui, ó, vou trocar de cor, se tu der uma olhadinha no circuito ali, o que que a gente tem nesse circuito? Tu tem que essa impedância ZB, ela é conectada desse nó aqui para esse nó aqui, né? A impedância equivalente, ou seja, ó, é desse nó aqui para a nossa referência. Essa é a impedância equivalente do resto, é a impedância equivalente ZB. E você sabe me dizer quanto que é a tensão aplicada nesses dois nós? Saberiam enxergar quanto que é a tensão desse nó aqui para esse nó aqui, que é o nosso nó referência? A impedância desse nó, a tensão desse nó aqui, até esse nó aqui embaixo.
que é essa tensão aqui, ó. Sabe me dizer quanto que é essa tensão? Alguém enxerga? Sim, não. Tá difícil. Desse nó. A tensão daquele nó do B até o Rzinho E? Até a referência aqui embaixo, ó. Até a referência, até aqui embaixo, ó. Daqui de baixo, até aqui em cima. Da referência até o nó B. Qual que é a tensão da referência até o nó B? Referência tá ligado aonde? Tá ligado aqui, não tá? Nó B tá ligado aqui em cima, ó. Qual que é a tensão da referência para o nó B? Não é a própria tensão de entrada? Enxergam isso? Que a tensão que eu estou aplicando nessa impedância ZB é a própria tensão de entrada. VCC já nem entra mais na nossa análise, Arthur, certo? Lembra que o VCC é análise CC, aqui o nosso circuito agora é só CA. Esse VCC nem tem mais no nosso circuito equivalente. Lembra que a gente zerou ela era aqui, ó. A gente zerou ela. Vocês enxergam que a tensão que eu estou aplicando nessa impedância equivalente ZB é a tensão desse nó, menos a tensão na referência. Que está aqui, ó, tensão daqui até aqui. Que é a própria tensão aqui, ó. Eu até coloquei os terminais aqui, né, ó. É a terminal, a tensão em cima do ZB é essa tensão aqui, que é a tensão desse nó para a referência, que é a tensão desse nó para a referência. Então, a tensão que eu estou aplicando no ZB é a própria tensão de entrada VI. Concordam comigo? Alguém não enxerga isso? Por favor, comenta. Então, a tensão em cima dessa impedância é a própria tensão de entrada. É a própria tensão de entrada. Tá, mas e aí por quê? Por que que isso é útil para nós? Porque se eu sei que a tensão, eu estou aplicando a tensão de entrada no meu ZI, se eu estou aplicando uma tensão em cima de uma impedância, ZB, vai surgir uma corrente fluindo nessa impedância. Vai existir uma corrente fluindo, porque eu estou aplicando a tensão de entrada em cima dessa impedância equivalente. Então, vai existir uma corrente fluindo nessa impedância. Eu estou aplicando uma tensão, existe uma corrente. Aplico uma tensão, existe uma corrente. E quanto que é essa corrente que flui? Você sabe me dizer? A gente já deu nome para essa corrente ou ainda não? Que corrente que é essa? Qual é a corrente que circula no ZB? Qual é a corrente que vai para a impedância do resto? Qual é a corrente que entra na impedância do resto, na impedância equivalente do que está para a direita do pontilhado vermelho? Qual é a corrente que entra no ZB? Sabem quanto é que é? Não? É a corrente do coletor? O coletor está aqui, ó. Peraí, aonde que eu não tô vendo? Tá, ali em cima, beleza. Aqui é o coletor. Eu quero saber qual é a corrente que entra no ZB. ZB é aqui, ó, no pontilhado. Ah, ZB, tá, ZB. Tá, é a corrente de entrada. É a corrente que está indicada aqui, ó. Tá vendo a correntezinha que está entrando no ZB? Lembra que esse nó aqui é o nó base, ó. Deixa eu apagar um pouco essa riscaria. Esse nó aqui, ó, é o nó base, é o nó da base do transistor. Esse ponto aqui é a base do transistor. Esse ponto aqui é o coletor do transistor. Então, a corrente que entra no ZB é a própria corrente de base do teu transistor. É a própria IB. Essa corrente que vai entrar aqui, ó, é a própria IB. Certo? Porque o ZB é da base para o resto, é da base para a direita ali do pontilhado. Aquele pontilhado vermelho está acontecendo bem na base do teu transistor. Então, da base para a direita, qual é a corrente que entra nessa base? É a corrente de base. Tá, mas por que eu chamei a atenção disso aí? Porque agora eu sei, por exemplo, qual que é a corrente que circula no ZB
e qual que é a tensão que eu estou aplicando nesse ZB. Eu posso escrever, então, que essa corrente, que essa impedância ZB, ela é a tensão em cima dela, que a gente viu que é a própria tensão de entrada, aqui, ó, qual que é a tensão em cima dela? É a própria tensão de entrada, então a impedância é tensão, dividido pela corrente que circula por ela. Né? Isso aqui vem da lei de Ohm, R é igual a V por I, certo? Qual que é o V? É a tensão de entrada, porque eu estou aplicando a tensão de entrada em cima do ZB. E qual é a corrente que circula no ZB? É o próprio IB. Então, eu coloco aqui, ó, IB. Certo? O nosso intuito aqui é achar qual que é a equação dessa impedância equivalente do resto, do pontilhado para a direita. Eu quero achar qual que é a impedância equivalente do pontilhado para a direita. O que a gente fez? Bom, eu não sei quanto que é essa impedância equivalente ainda, mas eu sei que a tensão em cima dela é a própria tensão de entrada. A gente viu que esse nó aqui, ó, o nó base, está ligado direto na entrada, e o teu nó de referência está ligado direto na entrada. Então eu sei quanto que é a tensão que eu estou aplicando nessa impedância. E a gente olhando o circuito, a gente vê que a corrente que circula nessa impedância é a corrente IB. Então eu sei que essa impedância ZB que eu preciso descobrir para jogar dentro desse paralelo aqui é a tensão de entrada pela corrente IB. Eu sei que é isso aí. Mas por que que isso é útil para nós? Por que que isso aqui é útil para nós? Porque tem como a gente escrever essa tensão de entrada em função do parâmetro IB. Tem como nós escrever esse VI. Se tu der uma olhadinha aqui, ó, esse VI, vou pegar um marca-texto, esse VI aqui, ó, que é a tensão de entrada, ela é a tensão aplicada desse nó aqui. A gente pode olhar essa malha aqui, ó, desse nó, vai subindo, 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 até aqui em cima, ó. A tensão de entrada, ela está sendo aplicada nesse ramo aqui, ó. Vocês enxergam que ela está sendo aplicada nesse ramo ali? Daqui de baixo até aqui em cima. Essa é a tensão VI. Essa é a tensão VI. Seguindo essa malha que eu destaquei, daqui de baixo até lá em cima, tu tem tensão VI. Eu posso escrever, então, o quê? Que a tensão VI é a tensão desse resistor aqui, mais a tensão desse resistor aqui, porque é a malha, né? Dali de baixo até lá em cima tem VI. Qual é os elementos que compõem essa malha? É o RE e o beta Rzinho E. Então eu posso escrever que o VI, na real, é a tensão no resistor Rzão E mais a tensão no resistor beta Rzinho E. Eu posso escrever aqui essas duas tensões. Ou seja, eu ainda posso escrever o quê? Tensão no resistor Rzão E. Como é que eu calculo a tensão em cima de um resistor? A tensão em cima de um resistor é sempre corrente vezes tensão. Desculpa. Nossa, buguei. A tensão num resistor, que é o Rzão E, né? A tensão em cima desse cara aqui é sempre o valor da resistência que multiplica a corrente que passa nessa resistência. O valor dessa resistência é Rzão E, que multiplica a corrente que passa nele. Qual é a corrente que passa nesse resistor? Vocês sabem dizer? Esse cara de baixo aqui. A tensão em cima dele, a gente chamou de VRE, que ela vale o valor da resistência que multiplica a corrente que passa nesse magrão aqui. Qual é a corrente que passa nesse magrão aqui? Alguém? Agora é a corrente do coletor, beta e B? Por que é corrente de coletor? Eu não estou no emissor dele? Corrente de coletor está aqui, ó. Corrente de coletor. Porque ali é o nó coletor. Esse aqui não é o nó emissor? Concordo que seria a corrente de emissor? IB mais beta IB. Isso aí, João. É o IE. A corrente que circula no resistor RE é a corrente que sai no emissor. E o que tu falou não tá tão errado, Thiago, porque a corrente de emissor ela é aproximadamente igual à corrente de coletor. Elas são a corrente que vem nesse nó aqui
é praticamente a mesma corrente que desce aqui embaixo, certo? Não é tão errado, certo? A gente vai fazer essa aproximação. Só que aqui a corrente que circula é o IE. E a gente vai trocar por isso que tu falou, Thiago, tá? A gente vai trocar ainda. Mas o certo aqui é eu colocar IE. Aí depois a gente substitui. Então essa aqui é a tensão no resistor Rzão-E. Tensão da referência até o nó emissor. Até chegar lá em cima, que é o VI, a gente tem ainda o beta RE. Então, mais beta Rzinho E, que multiplica a corrente que passa nele. Qual é a corrente que passa no resistor beta RE? Qual é a corrente que passa nesse cara aqui, ó? Enxergam? Olha aqui, ó. A corrente que desce nesse resistor aqui, ó, é a própria corrente IB, que a gente já enunciou ela circulando lá, ó. É a própria corrente IB. Ela entra no nó de base, circula pelo beta-RE e se junta lá no emissor e continua o baile lá para baixo, tá? Aqui nesse nó, a corrente de base, que desce nesse magrão aqui da esquerda, vai se juntar com a corrente que vem aqui da direita e vai virar a corrente do emissor. Então, a corrente que circula no beta-RE, que é esse resistor da esquerda aqui, é a corrente de base. É a corrente de base. Beleza? Escrevemos a tensão de entrada nessa malha que a gente destacou aqui. Agora, o que a gente pode dizer? Existe uma relação entre a corrente de emissor e a corrente de base. Até porque a gente está vendo aqui, foi o que eu acabei de falar, né? A corrente de base entra na base do teu transistor, desce pelo beta-RE, corrente de base entra aqui, desce, chega no nó emissor e vai para o resistor. Então, a corrente de base está circulando aqui, só que quem mais que está circulando também? A corrente de coletor, ó, que ela vem por aqui, dada pela fonte, e entra no nó e circula para baixo também. Certo? Então, existe uma relação entre a corrente de emissor e a corrente de base. Existe uma relação entre elas. Porque eu sei que a corrente de emissor, ela é beta mais 1, que foi o que o João colocou ali. Beta mais 1 que multiplica IB. Lembra disso? Que na real, da onde que vem isso aí, né? Da onde que vem isso aí? Se tu olhar o transistor, a corrente de base está aqui, a corrente de coletor está descendo e a corrente de emissor está saindo aqui embaixo. Lembra que a corrente de emissor é IC mais IB. Tá? Enxerga o teu transistor como se fosse um nó, né? Que a corrente de base circula para o emissor e a corrente de coletor também circula para o emissor. Então, essas duas vão se juntar e fazer a corrente de emissor, que é o que essa equação diz. E eu sei o quê? Que, na real, a corrente de coletor, ela vale beta IB, mais IB aqui, que é a corrente de emissor. Então, a corrente de emissor vai ser IB, que multiplica beta mais 1. Lembra disso, né? Vem lá de circuitos 1. Tá? Isso aqui é verdade, de circuitos 1 não, de eletrônica 1. Tá? Isso aqui é verdade, então foi o que eu escrevi aqui, ó, a corrente de emissor é beta mais 1 IB. Isso aqui é aproximadamente beta e B, concorda? E E vai ser aproximadamente beta e B. Vai ser aproximadamente beta e B, porque o beta é sempre na ordem das centenas. Então, fazer 100 IB ou 101 IB é a mesma coisa, tá? Para nós aqui, para nós simplificar a nossa análise. Então, eu posso escrever, na real, que essa tensão de entrada vai ser o Rzão E, que multiplica IE. Só que E é aproximadamente beta e B. Então, vou botar aqui, ó, beta e B. Mais a segunda parcela, beta RE, que multiplica IB. Por que todo esse malabarismo aqui, ó? Porque a gente pode escrever, na real, que o VI, então, ele vai ser vai ser beta IB, que multiplica, ó, tu tem beta IB aqui, e tu tem beta IB ali também, que multiplica Rzão E mais Rzinho E. Tá? Tirei o beta IB em evidência, como tu tem nos dois, né? Beta IB e aqui beta IB.
Essa é a tensão de entrada nessa malha que a gente destacou aqui. A gente escrita em função dos termos daquela malha ali. Tá, mas e aí? E aí que eu posso juntar isso aqui, ó. Posso pegar esse VI e jogar aqui na nossa equação, ó. E aí a gente vai achar a impedância de entrada. Impedância de entrada não, impedância ZB, que ela é parcela da impedância de entrada. Então eu posso escrever que o meu ZB, na real, é VI sobre a corrente de base. Mas quem que é VI? Tá aqui, ó. VI é essa equação aqui, que vale beta IB, Rzão E mais Rzinho E. Dividido, isso aqui é a tensão de entrada, dividido pela corrente de base. Bom, daí a gente dá um chablau aqui, ó. Chablau, chablau. E a gente fica que essa impedância ZB, na real, ela é beta que multiplica Rzão E mais Rzinho E. Tá? Então, essa é a impedância vista no pontilhado vermelho aqui, ó, para a direita. É a impedância do resto. A tensão de entrada VI, ela está enxergando esse RB, que está ligado em paralelo direto com ela, e está enxergando esse ZB, está enxergando o resto também. O resto todo a gente pode representar pela impedância equivalente desse resto, que a gente sabe qual que é a tensão em cima desse resto e qual que é a corrente que esse resto drena. Através dessas duas, a gente pode descrever que o ZB é esse magrão aqui. Deixa eu pegar aqui, verdinho. Esse aqui é o ZB, é a impedância do resto. E a fonte de entrada, o sinal aqui gerado pelo teu sensor, pelo teu captador, está enxergando o RB paralelo com esse ZB aqui, que é o que a gente escreveu nessa equação aqui, ó. Certo? Então, a impedância de entrada depende desses elementos aí para a gente calcular. Muito complicado? Fácil eu sei que não é. Quem disser que é fácil está mentindo. Muito, muito difícil. Esse RB aqui, ó, relembrando, ó, esse RB é o valor dado por ti, né? Ele é um resistor de polarização. O beta é um valor do transistor. Rzão E também é um resistor de polarização, é um valor que tu vai ter para cada circuito. E o Rzinho E a gente calcula, né? Lembra lá que ele é 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente, tá? Daí depois a gente vai fazer um exemplo para calcular ele direitinho. Desistiram já? Ainda estão aí. De boa. Vamos adiante. Calculamos o ZI, tá? O que é esse ZI? É a impedância vista pelo sinal de entrada. E o amplificador seguidor emissor, ele tem essas equações para o ZI. Tá? Vamos fazer o outro? Impedância de saída. Impedância de saída. Essa aqui também é um pouco... Tem um pouco de malabarismo para a gente enxergar, mas vamos lá. Vamos ver o que significa esse cara. O que é essa impedância de saída, tá? A impedância de saída é igual, só que diferente para a impedância de entrada, tá? Em vez de ser a impedância vista pelo sinal de entrada, né, que antes a gente calculou, agora ela é o sinal, é a impedância equivalente vista pela saída, né? Então, quem tu conectar aqui, quem tu vier aqui e conectar, ela vai enxergar o quê? Ela vai enxergar todo o teu amplificador como se fosse o quê? Ela vai enxergar como se fosse um modelo de Thevenin, certo? Ou um modelo de Norton, vai enxergar todo o circuito como se fosse um modelo equivalente de saída, certo? E esse modelo equivalente de saída possui uma impedância, tá bom? E a gente quer saber qual que é essa impedância que ele enxerga, então.
Qual que é a impedância de Thevenin ou de Norton do circuito inteiro para a saída, né? Para a saída do nosso circuito. O que, que a gente enxerga? Tá? E para fazer isso, para enxergar essa impedância, a gente calcula qual que é a impedância equivalente nos terminais de saída, olhando para a entrada, né, o ZO, só que assumindo a condição de análise lá dos equivalentes, que é fazendo a tensão de entrada, que são as tensões independentes, né? As independentes igual a zero. No nosso caso, a gente só tem uma tensão independente, que é a fonte de entrada. Então, isso aqui a gente tem que fazer, zerando as fontes independentes, que é a tensão de entrada, construo o meu modelo equivalente e aí calculo a impedância equivalente entre esses dois terminais. Isso aí é lá, né, para achar a impedância de Thevenin, lá que tu sempre usava nos modelos equivalentes. E a mesma coisa que a gente quer fazer aqui. Então, o que, que a gente faz? A gente pega essa condição de análise, tá? Vou até deixar aqui mesmo. A gente pega essa condição de análise, aplica no nosso circuito e então calcula qual que é a impedância vista. Se eu aplicar essa condição no meu circuito aqui, o que que significa? Eu tenho que zerar a tensão independente. A única tensão independente que a gente tem é a fonte de entrada. Então eu tenho que zerar ela. Zerar ela significa eu vir aqui e transformar ela num curto-circuito. Significa eu fazer isso aqui, ó, transformar ela num curto-circuito. Isso é zerar a tensão de entrada. Isso significa eu zerar a tensão de entrada. É transformar ela num curto-circuito, tá? Zerei a tensão de entrada. Isso aí é uma condição, tá? É uma condição para encontrar a impedância. Tá? A gente tem que aplicar ela antes de fazer qualquer coisa. Apliquei essa condição. O que, que eu faço agora? Olho para o meu circuito e vejo o que, que mudou eu aplicar essa condição. O que, que aconteceu no meu circuito eu mudar a tensão de entrada para zero? O que, que vocês enxergam que foi a consequência imediata de eu ter zerado essa tensão? O que, que vocês veem ali? O que, que aconteceu? Alguém? Olha aqui então, ó. No momento que eu botei um curto aqui, ó, que eu zerei a tensão nesse nó aqui, ó, eu joguei esse nó direto para referência. Tu concorda comigo que eu estou colocando agora um curto em paralelo com esse RB aqui, ó? Concorda que eu estou colocando um curto em paralelo com esse RB? E colocar um curto em paralelo com o resistor significa que eu estou tirando esse resistor do circuito. Porque o equivalente desse paralelo, de um curto com esse resistor, é zero. Certo? Então, eu botar um curto na entrada, eu estou colocando esse resistor RB em curto. Então, é como se ele estivesse saindo da jogada, porque agora não circula mais corrente nele. Qualquer corrente que chegar nesse nó aqui, agora vai fluir pelo curto e não vai fluir por ele. Porque sempre tu vai circular pelo curto, certo? Porque a resistência do curto é zero. Então, o que a gente faz? Apliquei, beleza, apliquei essa condição, zerei a tensão de entrada, e a consequência imediata foi que esse resistor agora, RB, caiu fora, porque ele está em paralelo com esse curto-circuito. Então, eu venho aqui e desenho agora o meu circuito equivalente sem esse magrão, certo? Vamos fazer aqui, ó. Aqui a tensão de entrada agora é nula, certo? Porque eu zerei, esse nó aqui é esse nó aqui. O meu resistor RB não tenho mais. E daí o que, que a gente chegou aqui, ó? Meu resistor RB eu não tenho mais. E eu fico com o resto do meu circuito, certo? Então o que, que a gente tem aqui, ó? Tem o beta Rzinho E. E aí cheguei no nó emissor. Cheguei no meu nó emissor. Quem que a gente tem nesse nó emissor? Para baixo o Rzão E. Então tu vai ter isso aqui, ó. Rzão E. Certo? O que mais que a gente tem nesse nó emissor? Observa que a gente está extraindo o sinal de saída nesse emissor, né? Então eu já vou colocar aqui, ó. Aqui é o nó tensão de saída. Ok? Só desenhei esse ramo aqui para a direita. E o que mais que está conectado nesse nó? Observa que essa fonte de corrente aqui, ó. Na real, antes de desenhar ela, eu vou desenhar o Rzinho O. O Rzinho O está ligado no emissor, aqui, ó. Esse aqui é o nó emissor. E o outro terminal dele está ligado lá na referência. Então, vou botar ele aqui, ó. Rzinho, ó.
Rzinho O, ok? Deixa eu deixar na mesma proporção aqui, ó. Certo? Rzinho O, esse magrão aqui. E o que mais? A fonte decorrente dependente, ela está circulando do coletor para o emissor, né? Lembra que esse nó aqui é o nosso nó de emissor. Então, a fonte decorrente, ela está indo para o emissor. Então, ela está fazendo isso aqui, ó. E aqui tu tem o teu nó coletor na referência, certo? Aqui tá ele, ó. Nó coletor na referência. Então, essa fonte aqui vale beta e B. Só que IB está circulando aonde? Está circulando aqui, ó. IB. Conseguem ver isso mais ou menos? Mais ou menos. Entenderam o que a gente fez? Zerou a fonte de entrada, desenhou o circuito equivalente com a fonte de entrada zerada. Tá, e aí? E aí que a gente quer encontrar o quê? A gente quer encontrar qual que é a impedância equivalente vista da saída para a entrada. É isso que a gente quer encontrar. Mas a gente ainda tem um elemento aqui que é uma fonte decorrente, que a gente não sabe exatamente quanto que ela tem de impedância. A gente nunca sabe exatamente isso. Mas a gente sabe que o valor dela é beta IB. Tá, mas e aí? E aí que o IB está aqui, ó. É essa corrente aqui, o IB. IB, agora, ó, IB, presta atenção aqui, ó. IB, ela é igual ao quê? A corrente nesta impedância. Ela é igual à corrente nessa impedância ali, é a corrente que está circulando nesse resistor. De resistor que vale beta IB. Então, IB é a corrente num resistor. IB é a corrente num resistor. De valor beta IB. Como é que eu calculo a corrente que flui num resistor? Não é a tensão dividido pela resistência? Então, eu posso calcular IB dessa forma. IB é a tensão em cima desse resistor dividido pela resistência. Mas quanto que vale a resistência? Bom, o valor da resistência é beta RI. Beta Rzinho E. Esse é o valor da resistência. E qual que é a tensão que eu estou aplicando em cima desse resistor? Qual que é a tensão que eu estou aplicando em cima desse resistor aqui? É sempre a tensão no terminal positivo desse resistor menos a tensão no terminal negativo do resistor. Tensão em cima de um resistor é sempre isso. Lembra lá da equação de análise de nós, que é sempre a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo dividido pela resistência? Então é isso aí que a gente está fazendo aqui, ó. Qual que é a tensão no terminal positivo e qual que é a tensão no terminal negativo desse resistor? A gente olha lá no nosso circuito e daí a gente tem que IB está circulando nesse sentido. Então, o positivo do resistor é onde a corrente entra. Então, tá aqui, ó. Positivo do meu resistor. E o negativo do meu resistor? Ah, tá desse lado aqui. Porque é onde a corrente sai. Ok? E agora eu faço. Qual que é a tensão aqui no terminal positivo do resistor? Tá ligado na referência. Então, é 0. Menos a tensão no terminal negativo do meu resistor. Vocês sabem qual que é a tensão no terminal negativo desse resistor? Alguém sabe? 0,7 volts? Por quê? Uma boa pergunta. Boa pergunta. É porque é um transistor, né? Mas esse 0,7, a gente já matou ele há muito tempo atrás, lembra? Sim, é porque transforma em diodo. Aí usa o diodo ideal de 0,7, né? Não, esse 0,7 aí já morreu quando a gente construiu o modelo do transistor. O 0,7 ele estava aqui, ó. Se vocês lembrarem. Estava aqui uma fonte de tensão de 0,7 volts, ó. Aqui assim existia uma fonte de tensão de 0,7 volts. Só que como a gente está analisando AC, a gente ignorou isso aqui. Porque isso aqui é um valor CC. Então não existe mais esse 0,7. Esse 0,7 já não existe mais. Não está mais na equação há muito tempo. Lá no modelo RE. Dá uma olhadinha lá que a gente pegou o modelo do diodo e daí pegou a terceira aproximação e disse, ó, tem um resistor e tem uma fonte, 0,7. A fonte cai fora porque é valor CC. Então esse 0,7 já nem existe mais. Eu quero saber a tensão, olha o que é a tensão no terminal negativo do resistor, ó. É a tensão nesse nó aqui, ó. Tensão terminal negativo do resistor é a tensão nesse nó. Qual que é a tensão nesse nó?
Eu sei a tensão desse nó, eu já dei nome para a tensão desse nó ou não dei nome ainda? O que vocês acham? Olha aqui, ó. Esse nó é um nó emissor. Tá aqui ele, ó. Todo esse nó aqui, ó. Tá vendo que eu chamei de VO já? Tá vendo que a tensão naquele nó ali é a própria tensão de saída? Conseguem ver isso? É o próprio VO aqui, ó. É a própria tensão que tiver na saída, é a tensão que está no terminal negativo do resistor BTRE. E daí, daqui eu vou tirar que essa corrente de base, então, ela é menos VO por BTRzinho E. Menos VO por BTRzinho E. Aceitam isso? Entendem isso? Se tu pensar, é até meio óbvio que seja isso aqui, porque tu tá dizendo o seguinte, ó, isso aqui é um resistor. Tá? O BTR é um resistor. A corrente nele é a tensão dividida pela resistência. Qual que é a tensão que eu estou aplicando nele? É a própria tensão de saída que está conectada nele aqui, ó. Então é a tensão de saída dividido por ele. Isso é a corrente que flui nele. Só que a tensão de saída está aplicada nesse nó. Então ela forçaria uma corrente a circular da direita para a esquerda. Só que a gente assumiu a seta apontando para a direita, porque ela vem lá do modelo, ó. Ela está apontando para a direita. Então por isso que tem um negativo aqui, ó. Tá? É meio que óbvio isso, assim, se tu analisar qual que é a tensão em cima desse resistor. Tá? Mas por que eu calculei essa geringonça aqui? Porque agora eu posso dizer quanto que é essa fonte de corrente. Agora eu sei que essa fonte de corrente ela é beta IB. Então ela vale beta que multiplica quanto que é IB. IB é menos VO dividido por beta Rzinho E. Ou seja, eu posso dizer que essa fonte de corrente aqui, na real, ela vale menos VO por Rzinho E. E daí aqui, ó. Acompanha aqui agora. Ó. Eu estou dizendo o quê? Que essa fonte de corrente aqui, ó. Isso aqui é um malabarismo massa. Ó. Essa fonte de corrente aqui, ó, ela vale beta IB. Só que a gente calculou quanto que é o IB e substituiu. E daí a gente tem, então, que essa fonte de corrente aqui, ela vale menos VO por Rzinho E. Olha isso. Eu estou dizendo que ela vale menos VO por Rzinho E. O que significa eu dizer que essa fonte vale menos VO por Rzinho E? Vou até desenhar de novo aqui, ó, para a gente botar esse troço, ó. A gente tem, então, que esse circuito tem o quê, ó? Beta Rzinho E, ligado para referência. Rzão E aqui, ó. Rzinho O. E aqui a gente tem essa fonte de corrente. E aqui a gente tem a tensão de saída. E, de novo, ó, a gente está interessado em analisar, a gente está interessado em calcular quanto que é a impedância de saída vista da direita para a esquerda aqui, tá? Tá vendo aqui, ó, que todo mundo já está ficando no grau aqui, ó. Esse carinha está em paralelo, ó. Esse carinha está em paralelo com esse, que está em paralelo com esse. Falta não saber quanto que é desse magrão aqui. E a gente disse agora que ela vale menos VO por Rzinho E. Então, ela vale menos VO por Rzinho E. A gente acabou de dizer que ela vale isso. Certo? A gente acabou de dizer que ela vale isso aqui. Por que ela vale isso? Porque a gente assumiu a condição de análise. Tá? Olha aqui, ó. Tá vendo esse menos na frente aqui, ó? O que significa eu dizer que essa fonte ela é negativa? O que significa esse menos na frente dela aqui, ó? Esse menos na frente significa que essa seta não está subindo, significa que essa corrente está descendo, na real. Vocês lembram disso lá de circuitos? Quando eu coloco menos, significa que está no sentido contrário. Que é a mesma coisa que a gente falou aqui, né? Tu tem o menos, então ele não está no sentido da seta, ele está ao contrário. Então, eu botar esse menos na frente da equação aqui, significa que, na real, essa seta aqui, a corrente está descendo. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso tirar esse menos da frente
e inverter o sentido dessa seta. Pronto. Continua a mesma coisa. Certo? Eu dizer que tá subindo menos VO por RE é a mesma coisa que eu estar dizendo que está descendo VO por RE. Tá? É a mesma coisa. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que a gente está conversando, chegando nesse ponto? Porque olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eu estou dizendo que uma corrente, que é essa fonte decorrente aqui, é um valor decorrente. Eu estou dizendo que essa corrente aqui, ó, esse valor decorrente vale VO por Rzinho E. Eu estou dizendo que essa corrente que desce vale VO por Rzinho E. E essa relação entre tensão, corrente e resistência, ela é uma relação de que elemento de circuitos? Qual elemento de circuitos que obedece essa equação aqui? Alguém sabe dizer? Eu estou dizendo aqui nessa equação que uma corrente é igual a uma tensão dividido por uma resistência. Qual é que é o elemento de circuitos que a corrente que flui nele é igual a tensão dividido por a resistência? Não é a mesma equação de uma resistência? Eu estou dizendo que essa fonte de corrente aqui, ela obedece à equação de uma resistência. Ela obedece à equação de uma resistência. Eu dizer que essa fonte de corrente vale uma tensão dividido por uma resistência, eu estou dizendo, pô, essa fonte de corrente está funcionando como se fosse um resistor. Porque a corrente que flui nela é igual a tensão dividido por um valor de resistência. Então ela está funcionando como se fosse uma resistência. E se ela está funcionando como se fosse uma resistência, eu posso representar ela como essa resistência. Olha aqui, ó. A corrente que desce nessa fonte é a tensão em cima dela dividido por um valor de resistência. É o VO, né, que é a própria tensão em cima dela, aqui, ó, esse aqui é o VO, dividido por Rzinho E. Então eu estou dizendo o seguinte, a corrente que flui nessa fonte é igual a tensão em cima dela dividido por Rzinho E. A corrente que flui é igual a tensão em cima dela dividido por Rzinho E. A corrente é igual a tensão em cima dela dividido por Rzinho E. Se essa corrente segue esse comportamento, eu posso substituir essa fonte de corrente pela impedância dela. Beta Rzinho E, Rzão E, Rzinho O. Eu posso dizer o quê? Se essa fonte de corrente aqui, ela está obedecendo essa equação, ou seja, a corrente que circula nela é igual a tensão em cima dela dividido por RE, eu posso dizer, não, então ela é o próprio Rzinho E. Por que ela é o próprio Rzinho E? Porque a corrente que flui no Rzinho E, como é que eu calculo? É a tensão em cima dele dividido pela resistência. E a tensão em cima dele é a tensão desse nó, é o VO. Então, como essa fonte de corrente obedece a essa equação, eu posso substituir ela por esse resistorzinho. Porque esse resistorzinho também obedece a essa equação. Sei lá, eu acho muito legal esse malabarismo que aparece aqui por causa de circuitos, tá bom? Olha só, essa fonte se comporta como um resistor, essa que é a ideia. E se ela se comporta como se fosse um resistor, eu posso trocar ela por um resistor. Para simplificar a nossa análise, para a gente agora sim, eu tenho só resistores no meu modelo equivalente. Eu tenho só resistores no meu circuito. E agora, olhando da saída para a entrada, porra, eu tenho só um monte de resistor em paralelo. É só eu juntar essa galera, eu tenho o valor do ZO. Enxergam que esse ZO agora que é a impedância entre esses dois terminais, né? Vista da direita para a esquerda, o que eu tenho, na real, é um bando de resistor em paralelo. Então, esse ZO, na real, ele vai ser o quê? Beta Rzinho E, paralelo com Rzão E, paralelo com Rzinho O, paralelo com Rzinho E.
Ficou meio feio esses meus paralelos aqui, mas... Essa aí é a equação para o meu ZO. Aonde que vocês se perderam? No SISU? Lá no início da disciplina. Ah, não, se é só na disciplina, tá de boa. Pior se fosse lá em circuitos ainda. Se fosse lá na redação do Enem. Eu sei que não é de tudo imediato, tá? Não é assim, oh, que óbvio que era isso. Claro que não era, né? Mas é muito interessante esse processo de análise, até o Nachelski ele mostra lá, o Boylestad, né? Esse procedimento, mas é muito interessante como tu pode fazer essa consideração, essa simplificação dos circuitos, que é só manipular a rede de circuitos, sabe? É só manipular esses elementos, obedecendo, obviamente, as leis, né? Mas como tu consegue simplificar o troço, entende? Não estou dizendo que é simples, mas tu simplificou a solução, essa que é a ideia, tá? Mas daí tu chega nessa relação aí. Quando tu zera o sinal de entrada, olhando da saída para a entrada, tu enxerga basicamente esse monte de elemento resistivo em paralelo. E tu sabe calcular a resistência equivalente num monte de elemento em paralelo, certo? Só fazer o paralelo da galera aí. Mais ou menos, mais ou menos. Eu tenho mais uma observação aqui, tá? Uma observação. Vocês se lembram qual que é a ordem de grandeza desse Rzinho E? Lembram qual que é a ordem de grandeza desse elemento? Mais ou menos. Lembra que eu falei isso para vocês? Quanto que é? Esse aí é de 1K por aí, não é? Não. Ele é dezenas, né? Ele é pequeno, no caso, tu quer saber o valor dele normalmente? Isso, o valor normalmente. Aham. Vai até uns 20 milivolts, assim, por aí. Resistor, 20 milivolts. Não, é miliohms. Esse resistor, o Rzinho E, é na ordem das dezenas de ohms, tá? Ali, 5 ohms, 10 ohms, 20 ohms, né? Mais que 50 ohms, tu já começa a sair um pouco dos valores típicos de Rzinho E. Tu calculou 200 ohms, tem alguma coisa errada, tá? Mas esse Rzinho E, que é calculado por essa equação aqui, ó, ele é na ordem das dezenas de ohms, tá? Dezenas de ohms. Então, tu vai achar alguma coisa em torno disso, 20, 30 ohms, né? Sempre algo em torno de dezenas de ohms, tá? O Rzinho O, vocês lembram qual é os valores típicos de Rzinho O? Aí é grande, aí é uns 100K, mais ou menos. Isso, esse magrão aqui é na ordem das centenas de quilo-ohms, dezenas de quilo-ohms, né? Então, esse cara aqui é na ordem das dezenas, centenas de quilo-ohms. Show. Esse Rzão E aqui é o resistor de polarização, é o resistor que está no emissor do transistor, realmente, fisicamente lá. E as ordens de resistores que a gente usa em polarização de transistor, geralmente é na ordem das dezenas de quilo-ohms. Tanto é que os exercícios que vocês fizeram anteriormente, era isso, era 2.2K, era 470K, então ele é na ordem das dezenas de quilo-ohms, tá? Esse Rzão E é nessa ordem aqui. Ok? E esse outro aqui, que vale beta RE, esse cara aqui é em torno de 100, 200, né, que é o beta, 200, 100 vezes maiores que o próprio Rzinho E. Então ele vai pegar esse cara aqui e vai multiplicar por 100, por 200, né, então ele é 100, 200 vezes maior. Então esse cara aqui também é na ordem dos quilo-ohms, né, alguma coisa lá na casa dos quilo-ohms, ok? Por que que eu disse isso?
Alguém sabe por que eu salientei a ordem de grandeza dessas resistências? Alguém sabe por quê? Alguém consegue? Foi por causa disso. Porque o paralelo vai ficar mais próximo do Rzinho E lá, eu acho, dos 10 ohms. Perfeito, exatamente isso. Lembra que eu falei, eu acho que foi nas primeiras aulas que eu falei, sempre que a gente faz o paralelo num elemento muito grande com um elemento muito pequeno, a resistência vai dar, o equivalente vai dar muito próximo do valor pequeno. E sempre menor que os menores, certo? Então, o paralelo, por exemplo, ó, se a gente coloca assim, paralelo, deixa eu botar aqui, ó, paralelo de 10 com 10, todo mundo sabe que é 5, show de bola. Mas se eu botar paralelo de 10K com 10, bom, esse cara aqui vai dar muito próximo do 10. Então, vai dar algo em torno de 9,9999 ou 9,8, sei lá, uma coisa assim. Menor que os dois, sempre o resultado vai dar menor que os dois que tu fez o paralelo, sempre vai dar menor. E se a diferença entre eles é muito grande, ele vai dar muito próximo desse valor pequeno. Então, se a gente olhar o nosso circuito, a nossa resposta aqui, né? Essa aqui é a resposta completa, é a resposta mais perto que tu pode ter ali do real, né? Não é exatamente real, mas é mais próximo que tu pode ter. Mas se eu considerar essa diferença de escala de grandeza aqui entre esses resistores, eu posso dizer exatamente isso, que o resultado final dessa bagaça aqui é aproximadamente o valor do Rzinho E. É aproximadamente o menor deles. Na real, vai dar menor que o menor deles, né? Então, o ZO é pequenininho. É um ZO pequenininho, próximo do valor do RE. E, claro, menor, né? Tem que ser menor. Eu ainda posso botar assim, ó. Então, ó, vai ser aproximadamente igual, menor. Será que isso aqui funciona? Não sei se está certo isso, mas enfim. Matematicamente está correta essa minha representação aí? Vocês que são os matemáticos podem me dizer. Ninguém sabe também. Então tá bom. Essa aí Então. é nova já. É nova essa? Tá bom, vamos usar essa representação. É aproximadamente menor ou igual, tá? Não. Igual não vai ser, né? Então eu vou ter que tirar aquele igual. Deixa eu ajustar isso. Para não ficar tão feio, então. Vou botar assim, ó. Aproximadamente menor. Quem sabe isso dê certo. 50% deixa ser errado. Funciona 100% das vezes que não dá erro. Então, isso aí é só um detalhe, tá? Sei lá, tá? É muito legal essa matemática aí, tá? Essa representação de circuitos aí, porque tu usa bastante aqueles conceitos que tu desenvolveu antes na disciplina, tá? Isso é bem interessante. Mas, enfim. Na disciplina não, né? No curso. Essa é a impedância de saída, tá? Impedância de saída do seguidor emissor é esse paralelo aí, tá? Esse paralelo grandão aí. E aproximadamente ele vai dar um valor próximo do Rzinho E, tá? Então, se tu calcular o ZO e tu achar um troço na casa dos quilo-ohms, presta atenção, tá ligado? Opa, eu tô calculando uma impedância, não, tem que dar próximo do Rzinho E, tá? Se tu não tem todos os parâmetros, tu pode chutar, é o Rzinho E. Que mais? Faltou nós calcular o ganho, né? Qual que é o... Bem, já é 10 horas. Qual que é o ganho dessa estrutura aí, tá? Qual que é o ganho? Ou seja, quanto que ele amplifica, né? A gente vai colocar aqui um sinal de entrada no teu amplificador, né? Vai ter aqui um sinalzinho de entrada desse amplificador e esse amplificador vai sintetizar aqui na saída, né, um sinal de tensão, que é um retrato dessa forma de... Nossa, tá difícil de desenhar. Aí. E eu quero saber o quanto que ele amplificou, ou seja, qual que é a relação entre a amplitude do sinal de saída e a amplitude do sinal de entrada. Qual que é isso aí? E isso aí a gente chama de AVNL, tá? O AVNL, porque a gente diz que é sem carga, observa que a gente calcula esse ganho sem carga aqui primeiro, tá? E depois a gente vai estudar a influência da carga, mas primeiro a gente calcula ele sem carga. E isso para nós é sempre a tensão de saída
pela tensão de entrada. É a relação entre a tensão de saída e tensão de entrada. Essa é a equação de ganho para nós, tá bom? Daí o seguinte, o que a gente faz aqui? A gente vem nessa equação, então, e calcula qual que é a equação do VO, qual que é a equação do VI, substitui os dois aqui nessa divisão, corta o que dá para cortar, chegamos na equação do ganho sem carga. Essa é o que a gente vem fazendo sempre. Então vamos escrever isso. Vamos escrever isso aí, ó. Vamos dizer aqui, ó, VO igual ao quê? VO igual ao quê? Se a gente olhar no circuito ali, VO é a tensão aqui, ó. Deixa eu fazer de preto mesmo, acho que dá para enxergar. É a tensão daqui para cá. Isso aqui é a nossa tensão de saída. Se eu perguntar para vocês, essa tensão de saída é igual a tensão em quem? Consegue dizer? Tensão de saída, tensão desse terminal para a referência. Esse terminal aqui é o terminal emissor. Então, é a tensão desse ponto para a referência. Eu posso dizer o quê? Que essa tensão de saída é a própria tensão em cima do resistor Rzão-E. É a própria tensão em cima do resistor Rzão-E. Ainda posso escrever aqui, ó, Vrzão-E. Tá? É a tensão desse nó para esse nó. Essa é a tensão de saída. Então, eu estou dizendo que a tensão de saída ela é igual à tensão no resistor do emissor. Eu estou dizendo que a tensão de saída é igual à tensão num resistor. E como que eu calculo a tensão num resistor? A tensão num resistor é sempre o valor da resistência que multiplica a corrente que circula nesse resistor. O valor da resistência é RE. E a corrente que passa nele? A corrente que passa nele... A corrente que passa nesse cara aqui é a corrente de emissor. Essa corrente aqui, ó. Corrente de emissor. Show? É a corrente de emissor. Só que o que a gente acabou de dizer anteriormente? A gente disse o seguinte, não. Essa corrente de emissor é aproximadamente igual a beta IB. A gente está dizendo, ela é aproximadamente igual a beta IB. A gente sabe que não é, né? Porque exatamente ela é beta mais 1 IB. A gente está dizendo, vamos esquecer isso aqui por um minuto e vamos dizer que é aproximadamente igual a beta IB. Tá? Então, se eu substituir esse cara aqui na equação do VO, certo? Se eu substituir o que é o IE, eu posso reescrever esse VO como sendo Rzão-E que multiplica beta IB. Tá? Essa é a nossa tensão de saída. É o elemento que vai ir aqui em cima. E a tensão de entrada? Bom, tensão de entrada, deixa eu pegar outra cor agora, vamos fazer a tensão de entrada. E a tensão de entrada? Como é que eu escrevo a tensão de entrada em função dos parâmetros do circuito? Em função de IB, principalmente. Porque eu tenho IB aqui, ó. Eu vou ter que cortar essa corrente de algum jeito. Então, eu tenho que escrever esse VI em função de IB. Tá? A tensão VI está aqui, ó. Daqui para cá. Pô, a tensão de entrada é a tensão desse nó para esse nó. Então, é a tensão em cima desse resistor aqui. Se eu soubesse quanto que ia de corrente para ele, show de bola. Eu escrevi aqui RB, que multiplica a corrente que passa nele. Mas eu não sei quanto que é essa corrente. Então, isso aqui não serve para nós. Então, isso aqui não serve. Eu vou olhar o quê? Para a corrente IB. Porque essa corrente aqui eu sei. É IB que multiplica alguma coisa. É IB que multiplica alguma coisa. E a gente já calculou isso. A gente já calculou o quanto que é esse VI para essa impedância da direita aqui. Se a gente voltar duas casinhas aqui, ó, para a impedância de entrada, olha aqui, ó, a gente já calculou a tensão de entrada, ó. A gente já calculou a tensão de entrada. Em função de IB. A gente já sabe a tensão de entrada em função de IB. Então, eu vou usar essa mesma equação lá. Então, é beta IB. Deixa eu botar aqui, ó. Essa tensão de entrada. Deixa eu até dizer assim, ó. Já
sabemos lá do ZI, tá? Então, VI vai ser igual a beta IB, que multiplica Rzão E mais Rzinho E. Só que a gente já sabe, a gente já calculou lá em cima, certo? A gente já tinha calculado lá em cima. Tá, e aí? E agora tu tem a equação do VI e a equação do VO. Junta os dois aqui na equação do ganho. Então, a gente vai ter que o ganho de tensão, trocar de cor de novo, que o ganho de tensão desse circuito, que é VI por VO, que é VO por VI, eu vou trocar. O que é VO? Tá, cara, aqui que a gente acabou de calcular. Rzão E, que multiplica beta IB. Dividido por VI. Né? VO dividido por VI. VI vale beta IB, que multiplica Rzão mais Rzinho E. Multiplica Rzão mais Rzinho E. E agora eu corto aqui, eu dou um tchau aqui, ó. Beta com beta, IB com IB. Então, a gente vai ficar aqui, esse ganho de tensão fica praticamente não, fica RE dividido por RE mais Rzinho E. Esse é o ganho de tensão do nosso amplificador seguidor-emissor. Esse é o ganho de tensão do seguidor-emissor. Dá uma olhadinha nessa equação e me diz qual que é o valor típico, qual que é a ordem de grandeza do ganho de tensão AVNL para o seguidor de tensão. Saberia me dizer qual que é o valor desse AV aqui? Olhando para a equação, qual que é o ganho de tensão dele? Próximo de 1? Muito próximo de 1, perfeito, exatamente. Por que muito próximo de 1? Porque o Rzinho E, como a gente comentou antes, é na ordem das dezenas de ohms. E esse Rzão E aqui é na ordem das dezenas de quilo-ohms, centenas de quilo-ohms. Então, tu fazer 10.000 dividido por 10.010 é praticamente 1. Certo? Então, eu posso dizer que esse ganho de tensão é praticamente unitário. O que significa eu dizer que o ganho de tensão do seguidor emissor é praticamente unitário? O que esse amplificador está fazendo com o sinal de tensão, então? Eu dizer que o ganho de tensão desse amplificador... eu dizer que o ganho de tensão desse amplificador é praticamente 1, eu estou dizendo que a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Porque o ganho é unitário, o ganho é 1. Então, eu estou dizendo que a tensão que eu colocar aqui, se eu colocar 1 mV senoidal na entrada, eu vou ter 1 mV senoidal na saída. Eu vou ter aqui, ó. Se eu colocar esse senoidal com 1 mV de pico, aqui na saída eu vou ter o mesmo sinal. Opa, não é menos aqui. 1 mV de pico. Tá, mas e aí? Tá, mas e aí, por que isso é útil? Qual que é a ideia? Por que eu não liguei direto a entrada na saída? Por que eu estou usando esse circuito amplificador? O que vocês acham? Entenderam? O ganho que a gente calculou é praticamente 1. Então quer dizer que a saída é igual à entrada. O sinal de saída é igual ao sinal de entrada. Por que diabos eu vou usar esse circuito, então? O que vocês acham? E aí? Qual que é a função disso aqui? Por que a gente estuda? Por que ele existe? Para mudar a fase ou frequência? Não, mas o nosso circuito, o ganho é 1 positivo, é aproximadamente 1. Então não muda a fase. Inverter não inverte, porque ele tinha que ter o sinal negativo. Se fosse menos 1 o ganho, opa, daí invertia. Mas não é menos 1, é 1. A gente calculou que é 1. O sinal de saída é exatamente igual à entrada. É a mesma forma de onda. É a mesma forma de onda. Que entra é a mesma forma de onda que sai.
Mas aí qual que é a grande jogada desse magrão? Qual que é a grande jogada desse cara? Vocês já ouviram falar de um termo chamado buffer? Já ouviram falar num termo chamado buffer? A grande jogada desse circuito é o seguinte: a gente calculou a impedância de entrada desse magrão aqui. E a impedância de entrada do seguidor emissor, ela é muito elevada quando comparado com os outros amplificadores. Então significa o quê? Que essa corrente aqui, ó, ela é muito pequenininha. Não vai drenar a corrente do teu captador, do teu microfone, não vai drenar uma corrente muito pequena. Mas aquela tensão que o teu sensor gerou, que o teu microfone gerou, a informação, ela tá lá na saída. Mas não tem corrente sendo drenada de quem gerou a informação. Não tem corrente sendo drenada de quem gerou a informação. Porque a impedância de entrada desse circuito é muito alta. Depois a gente vai calcular numericamente, mas ela é muito alta. Então não existe corrente aqui. Mesmo que tu venha aqui na saída do teu amplificador e coloque lá numa carga de 4 ohms ou 8 ohms, que é um alto-falante, por exemplo, a corrente que tu vai drenar para essa carga aqui, ó, a corrente de saída, a corrente que tu vai drenar para essa carga, não vem do sinal de entrada. A corrente que tu vai fornecer na saída, ó, ela vem do VCC. Então, tu tá fornecendo o mesmo sinal de entrada na saída, a mesma informação, a mesma forma de onda, mas aquela corrente que a tua carga necessita, a corrente que a tua saída necessita, ela não vem do sensor, ela vem do VCC. E isso aqui é um estágio chamado buffer. Geralmente, quando tu fala de amplificadores, tu tem vários estágios de amplificação, né? A gente representa eles por triângulo, assim, por exemplo, tá? Então, o último estágio, geralmente, é um estágio de potência, que amplifica a corrente. E o primeiro estágio, geralmente, é um estágio buffer. Para não drenar a corrente aqui, por exemplo, aqui vai estar conectado teu microfone, ou teu captador, ou sensor de corrente, ou, enfim, para te não ter uma corrente aqui, geralmente tu vai ter um estágio chamado buffer. E com transistores, esse bufferzinho, ele é montado através do seguidor emissor, ou variações do seguidor emissor, tá? Mas do seguidor emissor. O que esse circuito faz? Ele joga na saída exatamente o mesmo sinal de tensão da entrada. Exatamente o mesmo sinal. Mas toda a corrente que essa saída drena não vem do teu sensor. Não vem daqui. Ela vem do VCC. Certo? Então é para isso que ele é utilizado. Para fazer um estágio de interface, onde tu não quer drenar a corrente da entrada, mas tu quer fornecer essa tensão para alguma coisa. Tá? Então, geralmente acontece um estágio buffer na entrada. Com transistores, a gente monta ele com um seguidor emissor, ou alguma variação desse seguidor emissor, tá? Entendido digamos, a aplicação desse cara, tá? Tem ganho unitário. Show, tem ganho unitário. O que entra é igual ao que sai. Mas tu usa ele para não drenar a corrente do teu sensor. E lembrando, né, por que eu não quero que drene corrente aqui? Porque quando tu drena a corrente de um sensor muito preciso, ou de algum elemento, microfone, um captador, quando tu drena a corrente desses elementos, tu afeta na medida. Tu introduz perdas de sinal. Tu introduz perdas de tensão, porque ele perde sinal na impedância de saída desse sensor. Então, tu não quer drenar a corrente desses sensores, tá? Tu não quer drenar a corrente deles. Essa aqui é a ideia. Ok? Show? Todo mundo entendendo tudo? Vamos fazer o seguinte. Próxima aula, vamos fazer uns exercícios, tá? Vou encerrar a aula aqui. A gente resolve esse exemplo e faz alguns exercícios, tá bom? Próxima aula, popular amanhã. Era isso, gurizada. Se não temos dúvida, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.